Campus da Comunicação debate hoje a verdade como conteúdo fundamental. Em tempos de fake news, que interferem na vida de milhares de pessoas no mundo e ameaçam a democracia, a comunicação se debruça sobre esse fenômeno e discute o jornalismo nesse contexto. Para o programa de hoje, convidamos Vitor Iori, conselheiro da ABI, responsável pela comissão da entidade sobre educação. Vitor Iori é doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professor titular do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, IRID, também dessa universidade. Boa tarde, Vitor. Olá, salve Andréia Pena, minha colega de jornalismo e de ABI. Eu agradeço o convite para participar do programa e começo a minha fala chamando a própria Andréia para que ela faça uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências. Para quem não sabe, Andréia está terminando o doutorado exatamente na área de ciências médicas. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor. E muito boa lembrança. Hoje, 11 de fevereiro, é Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. É um dia estabelecido pela ONU em 2015. E é de uma importância vital essa questão, porque durante muitos anos, muitas décadas, centenas de décadas, as mulheres foram alijadas da educação, principalmente das ciências, em vários momentos da história. Foram para a fogueira quando quiseram romper esse estigma, né? E eu lembrei agora que no Maleus Maleficaram, o manual da Inquisição, as mulheres eram consideradas seres sem alma e sem mente, né? Inclusive, a palavra feminino, no latim, é menos fé, né? Então, assim, dá uma virada de chave nesse momento, no mundo inteiro, onde as mulheres têm sido protagonistas, inclusive, no desenvolvimento de tratamentos e vacinas para a Covid. É fundamental, ela tem um significado bem diferente esse ano. Andréia, para mim é muito fácil homenagear as mulheres e meninas. Então, aproveito essa homenagem para fazê-la a minhas colegas de universidade. Eu lido hoje com muitas mulheres cientistas e é um momento especial. O final do século XX e o início do século XXI, o empoderamento feminino, principalmente nas ciências. Portanto, eu faço aqui também a minha homenagem às mulheres e meninas nas ciências, homenagem essa que a ONU se antecipa e determina como Dia Internacional. Vocês estão de parabéns. Quero também aproveitar e homenagear minhas duas filhas, logicamente, duas meninas, que todas duas muito estudiosas, e também minha parceira, Ângela, que também é conectada sempre em defender justamente o papel da mulher no dia a dia, hoje, da sociedade planetária. Beleza. Muito bem, Andréia. Vitor, vou começar falando... Eu queria que você falasse da sua disciplina, que você ministra sobre antropologia da comunicação lá no Instituto da UFRJ, para a gente ter uma noção geral. Pois Andréia, na verdade, como método acadêmico, eu sempre trago e levo à sala de aula reflexões. Faço, por metodologia, uma desconstrução do campo de estudo para, em seguida, propor uma reflexão de qual seria a construção possível em resposta a essa desconstrução. Bom, eu começo te dizendo que
eu escolhi assim como tema hoje aqui para a gente discutir o tema que eu tenho discutido muito no meu campo de estudo, né, que é exatamente a questão das falsas notícias, como a decadência da verdade, e a verdade como conteúdo fundamental para que a gente possa formar a politização social do indivíduo. Esse é o trabalho do estudo da antropologia da comunicação. Lógico que ele abrange a informação, mas ele abrange fundamentalmente o comportamento do indivíduo através da comunicação social. O indivíduo, como todos os pensadores ao longo dos últimos, pelo menos, desde o pré-socrático pelo menos há 25 séculos atrás, o indivíduo ele é oxigênio e cultura. Ele não pode existir sem uma coisa ou sem a outra. É oxigênio para, logicamente, o organismo conseguir se manter vivo. E a cultura é aquilo que ele observa, que ele adquire, que ele se impregna, e que, através dessa cultura, que ele exerce, que ele avança, que ele estende, ele se constrói como indivíduo. Eu trabalhei muito na fonte de dois intelectuais um geógrafo, para mim o maior do mundo, essa mania de brasileiro de tudo que é maior do mundo, mas eu firmo isso, que chama-se Milton Santos, e com o intelectual de comunicação e sociologia e antropologia da comunicação, chama-se Muniz Sodré, meu orientador de tese e aquele que eu dedico todo o meu trabalho, que eu dedico tudo aquilo que eu, até hoje, desenvolvi dentro da academia. Esses dois pensadores, eles me deixaram muito claro o papel do indivíduo e o seu território social. Nós somos indivíduos e temos uma mágica da vida, que somos, por exemplo, hoje no planeta, 7 bilhões e meio de indivíduos, e somos 7 bilhões e meio de indivíduos completamente diferentes um do outro. Isso é uma mágica, isso não é uma coisa assim, simples assim, é uma coisa muito verdadeira. Portanto, essa mágica, ela depende dessa verdade. Ela depende dessa verdade. Lógico que ela também depende da complexidade da existência humana. Não é uma coisa que você possa exigir padrão e nem tampouco que você possa coletar dados como hoje os algoritmos pensam, dados sempre previsíveis. Esse processo dessa individualidade, ele tem que ser singular, e ele se faz no território social do indivíduo. Cada um de nós temos um território social próprio, que são aqueles satélites que ficam em volta do nosso território, que é a família, os amigos, a rua, o bairro, o estado, o trabalho, a escola, os inimigos, a vida, a morte. São todos aqueles satélites que formam esse território. E o indivíduo, para que ele seja bem informado, ele precisa antes se informar do seu território. Bom, aí nasce o lugar do indivíduo. Esse lugar, ele veio desde Heródoto e Heráclito, ele vem sendo construído de forma para que o indivíduo defenda a sua singularidade, mas sempre beba nos conhecimentos e nos saberes da experiência humana, sem, de maneira nenhuma, sublimar a complexidade do comportamento humano. Porque a gente, e eu vou chegar lá, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui, a gente vem num processo de somar conhecimentos e saberes em cima de uma verdade. Que verdade é? Que o indivíduo precisa conhecer a verdade, verdade da informação, verdade dos fatos,
verdade do conhecimento, verdade dos saberes. Ele não precisa absolutamente se tornar um indivíduo culto só bebendo nas fontes da academia ou da literatura clássica. Ele pode somar valores e conhecimentos e saberes da cultura popular. Esse indivíduo, ele bebe nessa fonte da cultura popular no seu território, porque todo indivíduo nasce num território popular. Por quê? O indivíduo só se consagra, só se realiza no outro. Portanto, somos animais políticos gregários e que temos vida coletiva. Esse processo é a complexidade do próprio indivíduo e a complexidade do próprio território. Esse território, ele é o lugar. E esse lugar, ele geralmente, ele está dentro de uma cidade que o faz cidadão. Ninguém é cidadão fora do lugar. Ele não precisa ter nascido naquele lugar. Ele pode ter a cultura do lugar adquirida na sua chegada ao lugar, mas ele tem um lugar. Bom, eu queria agora pular para um outro patamar, porque aí eu começo uma desconstrução e depois encaixo a construção nesse início. Sabe, Andréia, eu falo mal do capitalismo de manhã, de tarde, de noite, e às vezes acordo de madrugada, aí falo mal e aí tenho um sono tranquilo. Então, essa minha desconstrução é desse sistema que usou uma técnica de quebra de pertencimento do indivíduo ao lugar. Por quê? Porque ele cria a imagem e, com isso, como todo historiador gosta de dizer, a gente tem que ter mais ou menos determinar tempo. Eu vou determinar um tempo, embora eu quero dizer aqui que eu vim discutir mentira, falsidade e verdade, mas eu não trago nenhuma verdade absoluta. Eu trago aqui uma reflexão. Portanto, o tempo que eu vou estabelecer é o tempo que eu mais ou menos observo. Já em Debord, nos anos 60, ele escreve A Sociedade do Espetáculo. Ele vislumbrou ali esse processo. Então, eu vou datar de Debord, Sociedade do Espetáculo, para cá. Ele vislumbra ali que o indivíduo ele começa a ser acelerado pelo sistema capitalista, ele começa a ser capturado por essa aceleração, e essa aceleração não permite que o indivíduo mantenha pé firme no seu lugar, que sempre deveria ser o de conhecer profundamente o seu território e levar para o universo o conhecimento do lugar e absorver do universo conhecimento de outros lugares. Essa junção universaliza o homem, universaliza o indivíduo. É a junção perfeita, é onde ele forma massa crítica. O que o sistema capitalista percebeu? Se ele continuar permitindo isso, cada vez mais, e hoje nós estaríamos num patamar talvez muito melhor de existência, de vida, de bem-estar social. Mas ele não pode permitir isso, porque isso não dá lucro. Isso é o Estado forte, é o Estado soberano, é o Estado gastador. O que ele quer é o Estado mínimo. E o lucro ir para as mãos de um mínimo da sociedade planetária para que eles tenham o controle da maioria absoluta. A gente tem dados aí que eu não trago aqui nenhuma confirmação, porque a gente trabalha com eles de forma muito assim fluida, então, de qualquer forma, tem que se trabalhar com eles. A gente tem a informação das ciências econômicas, de que dos 7,5 bilhões
2/3 dessa população ou vive em pobreza ou não tem nenhum tipo de apelo para o sistema capitalista, porque gastam muito pouco, não tem cartão de crédito, não tem conta no banco, não compra dólar, não, enfim, então, 2/3. 2/3 de 7,5 bilhões são 5 bilhões de pessoas. Na verdade, a vida do planeta ela serve para 2,5 bilhões de um planeta que, para que esses 2,5 bilhões tenham um consumo exagerado de lucro para esse capital, esse planeta está sendo selvagemente abatido. Suas florestas, sua água, todos os seus seres abióticos. Vento, água, chuva, enfim. Portanto, se a gente for trabalhar com esses dados, a gente vai perceber que o sistema ele é perverso mesmo. E desses 2,5 bilhões, 0,02% é dono do capital de 98% dos 2,5 bilhões. Gente, se a gente fizer essa conta, a gente pira. A gente pira. A gente numa linguagem bem comum, a gente pira, porque nós não temos capacidade de absorver isso. Então, o capitalismo ele trabalhou de forma voraz para que a gente não tenha capacidade ou tenha, não importa, vou te acelerar de forma que você não vai ter tempo mais nem de pensar se isso é possível ou não é possível. E acelerou através das novas tecnologias e das ferramentas digitais, principalmente para a comunicação. Lógico que não vai aqui nenhuma crítica às novas tecnologias, muito pelo contrário. Sem novas tecnologias, nós teríamos hoje, tranquilamente, um mundo muito pior. Só que a apropriação do sistema capitalista dessas tecnologias para a informação colocou o cidadão tonto, acelerado, sem noção de quanto tempo o tempo tem, fundamentalmente sem vida vivida. Participa apenas de uma vida assistida. Esse sistema criou uma família do espetáculo, família que eu uso, eu vou trocar, um coletivo do espetáculo que proporciona espetáculo o tempo todo, a esse indivíduo acelerado, sem lugar, porque o colocou diante de uma realidade do capital que interessa, que ele hoje é um cidadão globalizado. Tiver a ousadia, deixa eu só, por favor, tiver a ousadia de chamá-lo de cidadão global, que é a maior aberração do radical da palavra cidade. Cidadão, ele tem o radical de cidade, é de lugar. Ele não pode ser global, do mundo. Portanto, essa linguagem se associar ao mundo digital, o cidadão global vive, não é no lugar, vive na nuvem. O cidadão global é uma contradição de termos, então. Perfeito. Exatamente. E aí, Perfeito. Eu queria que você linkasse todo esse contexto que você levantou com a questão desse cidadão agora tão permeável, a questão da desinformação. Pois é. Eu acho que a gente tem que estabelecer aqui, André, um espaço de discussão exatamente sobre o novo papel dessas redes sociais, dessa tecnologia tão acelerada, e estabelecer um espaço de reflexão sobre a impregnação sofrida por essa sociedade do fato produzido nos mecanismos falsos. Eu diria assim, André, que deveríamos fazer uma pergunta para nós que militamos na área da informação. Qual é o papel
das falsas informações na cultura do homem contemporâneo. E isso abrange o jornalista, abrange o técnico da informação. Primeiro, eu quero fazer um recorte. A gente não costuma entender, e o indivíduo comum não é obrigado, não é obrigado a entender uma divisão que, quando a gente estuda comunicação, a gente percebe imediatamente. A informação, ela não é feita pelo emissor, ela é feita no receptor. O emissor, ele passa dado. O dado afeta o receptor e se torna informação. Portanto, eu costumo dizer que comunicação ela é perfeita, ela é verdadeira quando existe afeto, quando o dado nos afeta, no sentido de nos chamar a atenção para aquele fato, para aquela notícia, para aquele dado, para aquele item. Portanto, como a informação é feita no receptor, se você pega esse receptor despreparado, acrítico, fluido, assistindo a vida passar, essa recepção ela vai ser feita só por tudo aquilo que é banal. E aí o sistema conseguiu banalizar a informação, conseguiu banalizar o dado, manipulando, publicizando, propagandeando, manipulando, fazendo com que o dado fique longe do verdadeiro. Ele sempre seja falso ou do interesse do sistema. E isso banalizou o dado. E o receptor, ele recebe, recepciona, é afetado, na maioria das vezes, por um dado manipulado, por um dado falso, um dado não verdadeiro. Isso é a própria decadência da verdade, e isso é, junto com essa decadência, a banalização do indivíduo. Hoje, o indivíduo para o sistema é banal. Como os robôs já o veem como um ser completamente previsível. Portanto, ele te dá aquilo que você, na sua previsibilidade, está acostumado a fazer há 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Ele chegou ao cúmulo de banalizar a morte. Porque era importante banalizar a morte. Porque a vida só tem força para quem também imagina a força da morte. Quando banaliza a morte, quando a morte já não vale mais nada, morreram 1.000, 2.000, 240 mil, poxa, tem 7 bilhões e meio aí, pô. Tem 5 bilhões que não servem para nada no olhar desse sistema tão perverso. Não serve para nada porque tem sua cultura, tem seu modo de subsistência e muitas vezes o sujeito lá naquele cantãozinho lá do fim do mundo, como o cosmopolita chama, ele tem uma vida muito mais vivida do que aquele que mora na cidade cosmopolita, tem um nível de dados muito maior, milhões de dados recebidos por dia, mas que assiste a vida passar. É passageiro da agonia, da perversidade do sistema. Portanto, essa cultura das banalidades, ela hoje é uma impregnação. Ela é muito difícil ser quebrada no sentido de proporcionar ao indivíduo, logo à massa, algum tipo de dado verdadeiro ou uma gama de dados verdadeiros que possa essa massa formar massa crítica. Ao sistema não interessa coletivos críticos, não interessa indivíduo crítico. Esse indivíduo crítico, hoje, muitas vezes,
quando ele fala apenas o dado verdadeiro, quando ele passa apenas o dado verdadeiro, quando ele apura o dado verdadeiro, quando ele tem o compromisso social de apurar o dado verdadeiro, esse indivíduo ele não é ouvido. Ele não é recepcionado. Seu dado se perde nos milhões de outros banais. Portanto, esse apurador social, eu diria que hoje ele é o contraponto do tal influenciador. Que o influenciador, que eu olho com um certo olhar de observação profunda, porque como é que pode um indivíduo, muitas vezes até sem quase nenhuma experiência de vida, e também sem um acúmulo considerável de saberes e conhecimentos através das literaturas ou das experiências na sala de aula, na formação universitária, na formação escolar, ele se transforma num influenciador de milhões de outros indivíduos. E se você for apurar direitinho, é uma bobageira, é o restaurante que tem a comida XY, é a roupa que cabe no cara que vem do... É o lugar que respeita o outro indivíduo. São coisas banais, são coisas fundamentais dentro de um pensamento de quem já banalizou o dado, já banalizou a informação, portanto, banalizou a cultura. Trocou a cultura culta pela cultura das banalidades. E isso eu observo com neologismo muito próprio, que eu ouso dizer. É o que eu chamo do niilismo inculto. Porque o niilismo filosófico, de Nietzsche, principalmente, era um niilismo extremamente culto. Extremamente culto. Esse niilismo de Nietzsche é um niilismo filosófico, que Gramsci depois colocou, inclusive, que a razão é o pessimismo da razão e o otimismo da ação. O niilismo inculto é o niilismo da apatia. É um niilismo que não acredita em absolutamente nada. Apático. Torna o indivíduo um sujeito paralisado, completamente capturado pela informação falsa, pela manipulação imagética. Eu cito muito, em sala de aula, um exemplo, aquele menino na praia de Bodrum, na Turquia, que morreu afogado quando o pai fugia da guerra, e ele abandonado na praia, morto. Essa imagem correu ao mundo todo. Em determinado momento, ela foi apropriada por uma funerária, dizendo: temos obrigação de enterrar nossos mortos. E botou a foto do menino na praia. Quer dizer, é a mais profunda banalização da vida em prol da publicidade, em prol do lucro, em prol da recepção do dado extremamente publicizado que te traz para um exercício de cidadania que não é cidadão. Então, a politização do social, ela depende fundamentalmente da informação, porque nós dependemos da informação, mas essa informação temos que recepcioná-la o dado verdadeiro, e não essa quantidade de dados falsos. Portanto, eu trabalho, Andréa, com essas duas questões, com essa cultura das banalidades, com esse niilismo inculto e, fundamentalmente, com a figura desse apurador social. Esse apurador social,
seja ele jornalista formado, seja ele jornalista profissional, radialista, publicitário, seja ele relações públicas, seja ele colaborador, seja ele blogueiro, seja ele influenciador, que eu coloco uma questão aí sob observação, com o maior respeito, mas sob observação, seja ele o que for, mas quando ele está na tarefa de apurador, ele tem que ser um apurador social. Ele tem que ter noção de que ele não pode, de maneira nenhuma, fazer, trazer, apurar, buscar dados falsos para que sejam recepcionados pela sociedade, ou pelo indivíduo social, ou por qualquer território social. Porque ele tem que ter responsabilidade de não absolutamente quebrar esse processo de pertencimento do indivíduo ao conhecimento e os saberes do seu lugar em conexão com a universalização desses conhecimentos nas várias nos vários séculos vivenciados e apurados por muito conhecimento e muitos saberes. Maravilha, Vitor. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, e aí, como última pergunta minha, eu queria que você falasse para nós aqui o seguinte: você é responsável pela comissão de educação da ABI, e eu sei que tem planos, quem conhece seus planos ficou muito feliz em ver o que a ABI está prestes a colocar em prática. Eu queria saber se você pode linkar toda essa questão que a gente debateu aqui com o que a ABI pode fazer, pode oferecer, e se você pode adiantar alguma coisa desse seu plano. Claro, prazer, André. E quero dizer que a ABI, como entidade, todos os planos eles são coletivos e, né, eles partem do princípio de uma individualidade criativa e ele logo em seguida é absorvido pela coletividade da entidade, porque é assim que se trabalha na universidade e é assim que se trabalha na vida, porque nós temos obrigação como acadêmicos, e eu chego no topo da carreira, porque, na verdade, a minha experiência já é muito longa e cheguei sempre com um respeito muito grande para as coisas que eu poderia levar de dentro dos muros da universidade para fora dos muros da universidade, que é a sociedade. Pô, então, nada melhor do que uma entidade como a ABI, que sempre foi a janela da política, a janela política das discussões políticas brasileiras, da República Brasileira. Portanto, colocado esse preâmbulo, eu diria que, dentro da área que eu trabalho na ABI, que eu dirijo na ABI, na verdade, a biblioteca tem um papel fundamental, não só pelo meu compromisso, que sempre foi de esses projetos de extensão, porque a ABI eu trabalho por extensão, eu trabalho absolutamente, a ABI não é uma entidade que tenha fins lucrativos e nem tampouco participa ninguém recebendo qualquer coisa. Somos todos voluntários pela entidade, pelo compromisso com a categoria que a entidade representa. Portanto, diante disso, eu acho que essa diretoria ou essa comissão que é de educação e formação e tem a biblioteca alojada na sua estrutura, a gente tem que trazer esses projetos de extensão que eu, pelo menos, tenho o prazer
e a alegria de ter já feito em algumas bibliotecas importantes do país. Tive um projeto que durou 7 anos na Biblioteca Nacional, chamado Quartas 4, na Biblioteca Nacional, onde chegamos a levar milhares de alunos de ensino médio das escolas públicas do Estado, e onde o aluno fazia uma visita guiada à biblioteca e depois descia para o auditório Machado de Assis e assistia uma palestra, uma conversa minha com um intelectual, um artista, uma inteligência popular, durante 50 minutos, sobre temas super atuais. Olha, a alegria de dirigir esse projeto e o resultado desse projeto é uma coisa, sim, André, que eu não poderia paralisar de maneira nenhuma. Depois eu fiz a transformação da Biblioteca Eugênio Goudin, do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ, que eu fui o decano desse centro de 2014 a 2018. E nessa reformulação dessa biblioteca, que era uma biblioteca que mantinha os seus frequentadores fora do espaço físico da biblioteca, eu coloquei dentro do espaço físico da biblioteca e o resultado também foi assim excepcional. Agora, eu estou diante de outro desafio, fazer a mesma coisa com a Biblioteca Bastos Tigre da ABI. Bastos Tigre é um nome muito importante, que foi um intelectual brasileiro que foi, na verdade, é considerado o pai das bibliotecas no Brasil do século XX. E, por isso, o sistema de bibliotecas da UFRJ, CIB, que é um sistema muito grande, muito eficaz e reconhecido em toda a América Latina, Brasil e toda a América Latina, ele tem uma medalha dos amigos da biblioteca, que é uma medalha chamada Medalha Bastos Tigre. E eu tenho a honra de ter recebido essa medalha, e agora nada melhor do que tocar a Biblioteca Bastos Tigre da ABI. Esse é a minha, eu chamaria assim, numa linguagem bem popular, menina dos olhos. Então, vou começar nessa biblioteca, André, a fazer o seguinte. Primeiro, esses encontros de escritores, né? Escritores como um todo. E como a Biblioteca Bastos Tigre da ABI ela é rica e muito rica na área de comunicação, claro que nós vamos carregar a área de comunicação e jornalismo dentro da Biblioteca Bastos Tigre. Depois, nós vamos expandir essa biblioteca, Andréa, logicamente, com todo o sistema de jornalismo da ABI, para que a gente possa fazer essa conexão da Biblioteca Bastos Tigres com todas as universidades brasileiras, universidades da América do Sul e, quem sabe, universidades da América do Norte e da Europa e da Ásia. O Instituto de Relações Internacionais provavelmente estará dentro desse projeto de extensão, junto com a Faculdade de Biblioteconomia da UFRJ, sob a direção do professor Antônio José Barbosa de Oliveira, que é o diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Biblioteconomia, e que é um professor que se destacou o tempo todo na área de biblioteconomia. Inclusive, esse projeto já está sendo elaborado, é um projeto em que vai trazer para a Biblioteca Bastos Tigre bolsistas da Faculdade de Biblioteconomia, para que a gente possa fazer toda a digitalização e fundamentalmente, para que a gente possa fazer essa conexão com o jornalismo, com a diretoria de jornalismo e com, fundamentalmente, outras diretorias, para que a gente possa estender e expandir a biblioteca da ABI. Ainda nessa biblioteca, pensamento nosso, em cima de uma doação do associado João Máximo, nós vamos receber 2.000 DVDs
de todo o cinema, os maiores títulos do cinema de Hollywood e cinema europeu. Portanto, nós vamos ter uma filmoteca em que, enfim, nós podemos discutir todas as faculdades de cinema que estão alojadas geralmente na Faculdade de Comunicação, dentro da biblioteca, dentro da filmoteca. Estamos terminando o nosso programa. Adorei. Eu acho que esse programa Rumos na Comunicação ele é riquíssimo para trazer para o público leigo, para o jornalista, quais são as discussões que estão permeando dentro da academia, porque é um ambiente riquíssimo e que agora a gente pode ter essa oportunidade de levar a eles conteúdos tão ricos, conceitos como essas questões que você levantou, os neologismos que você criou, as discussões que você levantou, uma série de temas, né? Eu espero enfim, que você volte em outros programas como protagonista ou como perguntador e esses seus projetos para a BI sejam muito bem-sucedidos, tá bom? Andréia, olha, eu só quero te agradecer mesmo esse espaço e essa oportunidade que você me deu, e, inclusive singular. E quero dizer que também estou te convidando para você ir falar na minha turma exatamente sobre as questões que você hoje tem elencado na sua tese, na sua formação de doutoramento. Quero dizer para você que esse programa ele é fundamental para a entidade, ele é fundamental, porque essas reflexões elas têm que ser feitas e elas têm que ser feitas com verdade, entende? Com verdade. Elas não podem, de maneira nenhuma, a gente produzir programas dentro desse projeto que não traga verdade. Agora, eu quero, nesse agradecimento, deixar bem claro que eu não trouxe aqui absolutamente nenhuma verdade. Verdade, a única verdade que eu trouxe é que eu estou trazendo uma reflexão, estabelecendo aqui uma questão, uma relação com esse público da ABI, do programa Rumos da Comunicação, para que a gente possa amadurecer, refletir e trocar. Porque eu, nesses muitos anos de sala de aula, eu sempre me mantive jovem, no sentido de porque eu levo para a sala de aula o que eu acho um espaço sagrado, eu levo o que eu sei e troco com os alunos e aprendo o que eu não sei. E essa troca ela tem me mantido não só jovem, atualizado, como cada vez mais sabido. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não trouxe absolutamente nenhuma coisa que não tenha sido a ousadia de trazer uma reflexão que eu faço no meu campo de estudo. Maravilha. Obrigado, Andréia, e parabéns pelo projeto. Obrigada, muito obrigada pela sua participação aqui. Acho que foi riquíssimo, vai suscitar uma série de perguntas e comentários que as pessoas vão fazer aqui no YouTube, no nosso canal, e eu espero tê-lo de volta no programa o mais breve possível. Tá bem? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, Vitor. Tchau, André.